Um dos aspectos mais fortes hoje nessa estratégia dos Estados Unidos de usar as novas tecnologias que eles têm, que são melhores que a bomba atômica, mas sem dar spoiler para o oponente fazer uma engenharia reversa e ter também, é a questão alienígena. Aí entra a questão alienígena. Eu acho que eu sou um dos poucos no Brasil que fala da questão alienígena a partir de uma estratégia de propaganda, de operação psicológica. Entendeu? Inclusive, muita gente não sabe, mas muitos dos filmes super premiados de Hollywood é sobre encomenda das agências dos Estados Unidos. É isso. Não, mas eu nunca vi ninguém falar isso assim, espontâneo. Eu sei o nome do cara. O nome do cara que era responsável do escritório de ligação entre a CIA e Hollywood chama Chase Brandon. Ele ajudou a fazer Missão Impossível 3, Eu Sou a Lenda. 24 horas a série. Várias que vão colocando você em situações de pós-apocalipse. Então, mas aí que tá, né? A humanidade, eu fui muito inocente durante a pandemia, que eu falei assim, caramba, é um negócio muito grave, que mexeu no mundo inteiro. Eu falei, puxa, tem aí uma fio de esperança de que agora o mundo vai se unir para uma coisa maior. Mais amorosa. Né? Não foi o que aconteceu. A gente viu a disputa por vacina, por matérias-primas, foi caindo toda a cadeia de abastecimento. De interesse em cima, né? De se aproveitar da situação. Justamente. E aí, me interessa a ameaça. Ela pode ser uma ameaça espacial. Exato. A não ser que seja um meteoro, aí é os filmes... Mano, mas tinha só uma forma do mundo se unir numa situação dessa. Uma invasão alienígena. É isso aí, cara. Exatamente. É isso aí. E é o que Hollywood tá. Dá pra entrar nesse assunto? Lógico. Não é assunto de alienígena, porque isso aí o Edson Boaventura e a galera fala melhor do que eu, mas a parte de propaganda, de psicologia social, de engenharia social, de operação psicológica disso é incrível. Hollywood não é uma indústria de entretenimento, é uma indústria de propaganda. É uma indústria dos Estados Unidos fazendo propaganda de si mesmo para convencer as pessoas do que eles querem que elas pensem, a favor deles. Aí você fala, novidade nenhuma, não foi o que o Alexandre o Grande fez? O que Alexandre o Grande fez? Ele dominou o mundo conhecido, em vez dele falar, agora a Grécia te domina, meu amigo, paga impostos para mim. Não, ele chegou e falou, agora todo mundo é grego. Você também é grego, aí você vai falar minha língua, você vai ter minha cultura. Ele instaura um ginásio grego e bota a elite toda para estudar no ginásio. E é por isso que você vê o Antigo Testamento da Bíblia escrito em hebraico, mas já na época de Jesus, o Novo escrito em grego, porque eles colonizaram culturalmente. Então, a mesma colonização cultural que Alexandre o Grande fez para desencorajar a rebelião, porque se o cara está lá em Israel, mas ele fala grego e se acha grego, ele não vai brigar contra o Império Grego. Eu sou grego também, pô. Tem cidadania grega, entendeu? Então, os americanos fizeram isso. Você vê nos anos 50 lá, Casa Blanca, Humphrey Bogart, todo mundo imitava ele, bonezinho, cigarrinho e tal, terninho. Depois, nos anos 60, lá o Marlon Brando, né? O James Dean, que é camiseta branca dentro da calça, cintinho, todo mundo igual. Então, trás, né? Hollywood está sempre controlando a mente das pessoas, passando a visão de mundo. Aí é o soft power, né? Exatamente. Aí entra os filmes de alienígenas. Entendeu? Então, mas aí... Isso é uma doutrinação de operação psicológica. Qual que seria... Eu só não peguei qual que seria... O objetivo? O objetivo, isso. Exatamente. Então, o objetivo disso é, primeiro, esconder as novas máquinas. Como? Se você chega para o Pentágono hoje, você fala, Pentágono, qual é a melhor aeronave que vocês têm? Eles vão falar, o Bombardeiro B-2. Você fala, não tem como, o Bombardeiro B-2 é de 1986, pô. Vocês não fizeram nenhuma aeronave melhor que essa? Você vê o gap dos 30 anos. Aí você fala, não, deve ter outra melhor. Acho que não, tem o Lockheed Martin SR-74. Você fala, pô, esse é de 89. Você não tem nenhuma aeronave nova? Se você pega a empresa Northrop Grumman, que faz esse bombardeiro B-2, que é aquele stealth, né, que é o invisível, ele já parece um triângulo. Ele é meio um formato meio de OVNI. Se você vê as outras aeronaves teóricas, que eu não tenho documento para mostrar, mas tem gente que diz que trabalhou nelas. Edgar Fouché, Stan Dale e o Bob Lazar. Bob Lazar já é mais no universo de ufologia mesmo. O Edgar Fouché é o cara que diz que fabricou essa aeronave chamada TR-3B, que é um triângulo igualzinho ao OVNI. E por que eles não deixam ninguém saber da existência dessa aeronave? Ou por que não deixariam, se a gente está falando hipoteticamente? O cara pega a aeronave dessa, vai lá na Rússia, joga a bomba e volta. Os russos falam, tá jogando bomba em mim? Ele falou, não, foi o OVNI, foram os alienígenas. Mas você tem assinaturas, né? Dependendo da bomba, você consegue saber ali. Você consegue, mas é uma tecnologia tão avançada que, às vezes, nem para a Rússia é legal entrar nesse mérito. Sabe por quê? Aí é outra teoria. Essas aeronaves têm um sistema de propulsão que é autorrenovável. Se essa tecnologia fosse conversada na telejornal,
a gente ia perceber que a gente está pagando conta de luz à toa, que já tem tecnologia que ninguém precisaria mais pagar luz. Pô. Aí, o que você traz? Você traz abundância, você traz autonomia, você traz liberdade. Mas não, tem que ter sempre escassez, controle e dominação. Geração de demanda. Que sensacional, cara. Entendeu? Caramba. Meio conspiratório, mas É 50% conspiratório e 50% documentado. Entendeu? Porque vou te dar um exemplo. O Bob Lazar, ele diz que ele trabalhou lá popularmente conhecido como Área 51, mas para eles é S4, né? O Groom Lake, que é o nome real, que fica ali no Novo México. Ele disse que a propulsão dessas aeronaves que ele estava trabalhando nos anos 80 era um elemento químico chamado moscóvio, que era o elemento químico número 115. E quando ele falava isso em 89, o nego ria da cara dele, porque não tinha. Uhum. Agora, depois de uns 20, 30 anos, cara, não, descobrimos o moscóvio, elemento 115. Ele aí, ó. Só trabalhava com isso aí, ó. Entendeu? Então você vai vendo que realmente coisas que eram tidas como altamente delirantes começam a ter base. Ele diz que para ele entrar no galpão lá onde ficavam as aeronaves, ele tinha que botar a mão num reconhecimento, como se fosse uma biometria. E a biometria não era da impressão digital, ela fazia uma análise da distância entre os ossos da mão. Aí depois de 30 anos os caras acharam uma máquina dessa dos anos 80, que o cara falava que usava para entrar na empresa. Ou seja, vai confirmando tudo. Vai confirmando. Então, a operação, para mim, né, quando eu falei que tem um projeto Manhattan 2.0, que vocês já devem ter visto o filme aí, o sucesso do projeto Manhattan era o sigilo, né? Uhum. A grande questão era o sigilo. E a gente tem que lembrar que o projeto Manhattan, ele não é um projeto do Pentágono, ele não é do Departamento de Defesa, é um projeto do Departamento de Energia. Porque eles estão falando com energia atômica, né? Então é DOE, Department of Energy. Tem a agenda da fusão nuclear também, né? Sim, isso aí tá... Se a gente está sabendo disso agora, é porque os caras estão brincando com isso já. Exato, entendeu? A própria inteligência artificial. A gente fala assim, Sim. pô, a gente está acessando o chat GPT. Claro. Isso é o que permitiram. A Sim. melhor mesmo, mais avançada. Aí também. os caras falam, será que várias coisas que a gente viu na televisão, será que não era imagem fabricada por inteligência artificial? Aí já começa essa piração. Aí não é impossível. Pode ser improvável, mas não é Pô, aí impossível. vai ter que ter aquele factual, assim, tem que ter testemunho em tudo quanto é lugar. Vai ter que ter o cara, né, presencial ali. Caramba. Uma coisa eu sei, cara, a tecnologia é imparável, né? É Você complicado. não tem como chegar por uma lei e falar, cara, a partir de É hoje difícil. ninguém vai usar É que tem tecnologias que você pode desenvolver na sua garagem, tem outras que realmente você precisa de um baita laboratório, um negócio nuclear, não tem como. Então, por que eu acho que os Estados Unidos têm esse projeto Manhattan 2.0? Porque eles abriram mão do arsenal nuclear. Sinal de que eles já têm outra carta na manga. E aí, essa Ou carta... seria um blefe nível mundo, né? Pode ser um blefe também, aí é operação psicológica. Novo, vou fingir que já tem uma coisa muito foda. Então, aí pra mim, o que eu tô chamando de operação OVNI, que seria uma operação psicológica, uma mentira, seria um seguro contra a Terceira Guerra Mundial. Se começar a explodir, entendeu? vem uma coisa maior que para tudo. Exato. E fala, ó, vamos guardar as armas. Essa é a minha hipótese. A minha hipótese é essa, que eles estão inventando aí essa terminologia nova. Não é mais UFO, Unidentified Flying Object. Agora é UAP. Era Unidentified Aerial Phenomena, fenômeno aéreo não identificado. Agora é Anomalous Phenomena, né? Fenômeno aéreo não identificado. É tipo assim, vamos separar piração, teoria da conspiração e chapéu de alumínio de casos reais documentados pelo Pentágono. E os Estados Unidos criou uma instituição chamada AARO, que é uma instituição séria só para lidar com esses casos, né? Tentaram abrir, não só nos Estados Unidos, né? Acho que no México agora, aconteceram um pouco do... Os Estados Unidos, os caras vêm falar disso. No México, o cara vem com caixãozinho com alienígena já dentro, né? Pô, aquilo ali foi com osso de cabra, né? Assim, construído com bala e osso de cabra, os né? Cara, será que existe? Claro que existe. Já vem com 3 caixõezinhos com os alienígenas. Sem pudor, né? Sem pudor. Já mostra logo. Você tem a briga para abrir os documentos, né? Não, a gente já mostra logo aí os caixõezinhos assim, né? Tipo, cara, maternalzinho, né? Berçário dos alienígenas. Muita loucura. Mas assim, voltando, por exemplo, na guerra sino-japonesa, não sei se a galera às vezes não estuda muito isso, mas o Japão e a China já tiveram as guerras brabérrimas, né? Você imagina o japonês
que era kamikaze que jogava avião em cima dos outros, brigando com o chinês também, que é... Sim, a própria Coreia, nas invasões. Ali forte já. Era briga de cachorro grande aquilo ali. Pegaram o chinês, cara, meteu o chinês. O japonês não era brincadeira, não. Aí, se você olha essa guerra, se você olha a linha do tempo dela, você vai ver que ela tem um gap, ela para durante 10 anos. Ela tem um gap. Você fala, mãe, o que é esse gap aí? São os portugueses chegando ali. Não, na verdade, eu misturei a história. A Guerra Civil Chinesa tem um gap de 10 anos. Por quê? Porque tinha tido uma guerra do Japão com a China, aí terminou, e aí começou a Revolução Comunista na China. E aí começou uma guerra entre os capitalistas e os comunistas. Essa guerra teve um gap de 10 anos. Por quê? Quando o japonês olhou e falou, os chineses estão brigando entre si, estão fracos, vamos invadir. Então eles invadiram a China. O que os chineses fizeram? Eu sou comunista e você é capitalista. Eu odeio você e você me odeia. Mas, entre o nosso ódio aqui... Aí, concorda comigo, a gente odeia mais o japonês, né? Então vamos parar a nossa briga, vamos unir força para expulsar o japonês e depois a gente volta a brigar. Então eles fizeram isso. O que eu concluo com isso? No meio de uma guerra, de uma confusão, se você tem um inimigo comum chegando, você quebra a disparidade e você muda uma chave que a identidade deixa de ser dividida para ser única. É uma tática de negociação, inclusive. Achar um inimigo comum. Você vê, você quer ajudar duas partes num conflito, você acha um terceiro elemento que vai fazer eles se unirem. Então, o elemento alienígena seria esse seguro. Na hora que os caras falam, não, vou jogar a bomba, aí vem uma invasão alienígena falsa, com a aeronave lá da Lockheed Martin, e precisamos unir a humanidade. Quem vai ser o líder da resistência humana? Vai ser não sei quem. Acabou. Você salva o mundo da Terceira Guerra Mundial e você tem um governo único global com um líder único, escolhido ali 24 horas. Eu tenho um amigo que ele é muito hábil nisso, né? Ele trabalhou comigo em compras, ele é engraçado que ele desenvolve relacionamento rápido com os fornecedores. Aí ele fala assim, ele sabe que conversou muito, foi almoçar, aquelas coisas, aí ele fala assim, um monte de conversa, aí ele fala assim, meu fornecedor, ele é, sei lá, bolsonarista. Entendi. Aí o fornecedor chega, puta, eu vou ter que te passar um reajuste de preço e tudo. Ele fala, mas como? Olha esse governo como tá. Não tem como te passar. A situação tá muito apertada. Aí o cara, putz, é verdade. Ele põe um terceiro elemento. Então, isso é o contrário também. Se o cara é de terceiro... Exatamente. Ele foi no pato, ele pegou a emoção do cara. Exato. Se ele o cara fisgando a emoção. E o contrário também. O cara, sei lá, o cara é progressista, é de esquerda. Ele fala, pô, olha aí o que o Bolsonaro deixou pra esse ano. Não tem como. Talvez ano que vem, espera melhorar. Dependendo vamos aguentar. Da audiência ou da plateia, ele adapta o discurso. Né? E o rapport do cara, eu acho fantástico, mas assim... Cara ninja, né? São as táticas, aliás. Aí você vê, vou só falar rapidinho. Claro. Além do cinema falando isso, invasão alienígena, a Rússia e os Estados Unidos se unem para lutar contra ele e ficam amigos, né? Você vê isso até no Watchmen, aquele filme lá. Sim, que eles escolhem os quadrinhos, na verdade. Eles escolhem o Dr. Manhattan como inimigo da humanidade, aí acaba com a Guerra Fria. Porque a Rússia e os Estados Unidos ficam amigos. Tem que se isolar em Marte. Tem que se isolar em Marte, exatamente isso. E tudo mentira, né? Tudo uma operação psicológica do Ozymandias lá. Isso aí. Agora, dei um spoiler violento, mas o filme é antigo, quem não viu deu mole, né? O quadrinho é melhor. O quadrinho é melhor. Acontece mais coisa antes do final do filme, que essa parte eu deixo para quem quer ver. Agora você vê que em 1987 e 89, Ronald Reagan deu várias palestras em universidades, e a última foi na Assembleia Geral da ONU, falando que se nós tivéssemos uma invasão alienígena, seria muito bom, porque a gente superaria nossas diferenças, estaríamos unidos, e a paz reinaria no mundo. Aí ele mandou essa. O vídeo é fácil de acessar na internet, tem até a legenda, você vê. Depois, o Bill Clinton já... fora da Casa Branca, ele foi no Jimmy Kimmel. O Jimmy Kimmel falou, se eu fosse presidente, eu ia pedir todos os documentos de alienígenas. Você fez isso? Aí ele fez. Aí ele falou, não me deram nada. Aí ele, poxa, que pena. Então não tem. Ele falou, não sei, mas se a gente tivesse alienígena aqui, a gente descobrisse, ia ser uma maravilha, porque ia acabar as guerras, ia ter paz. Eu falei, caraca, o mesmo discurso que o Reagan fez em 87, 89. E aí depois, na época da crise de 2008, Paul Krugman, que é Nobel de Economia, professor de Princeton, ele chega na mídia, essa notícia é fácil de você achar, ele chega e fala assim, se a gente tivesse uma invasão alienígena, acabaria a crise aí, que começou agora com o subprime, né, em 2008. Sim. Aí os caras, mas por que ia acabar? Porque o governo teria que investir em armas, ia ter que investir na infraestrutura bélica, isso ia gerar emprego, gerando emprego ia gerar renda, gerar consumo, ele é keynesiano, né? Então ia resolver a crise. E mesmo se assim depois a gente descobrisse que era mentira, não tem problema, porque resolveu a crise. Eu falei, cara, 2 presidentes americanos e o Nobel, professor de Princeton, falar a mesma coisa, os caras estão preparando uma operação psicológica. Só vir um kaiju aqui invadir o Círculo de Fogo.